Muito boa noite, meu nome é Luís Vilar e vou fazer a análise do jogo Benfica 1, Estoril 1 para a antepenúltima jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O Benfica apresentou-se com um 4-4-2 como é de costume, com uma linha de 4 jogadores, formada por Melgarejo, Garay, Luizão e Maxi, uma linha de 4 médios com Gaetano na esquerda e Salvi na direita, Matites ao lado de Enzo, e uma dupla ofensiva de Lima e Cardoso. Por seu turno, o Estoril jogou num 4-3-3, com uma linha de 4 defesas, Anderson Luiz na direita, Jefferson na esquerda e uma dupla centrais, Steven Vitória e Tavares. Um triângulo no meio campo, como vamos ver mais à frente, com uma elevada mobilidade, formada pelo Gonçalo Santos, como médio mais defensivo, o Evandro e o Carlos Eduardo como médios mais ofensivos, e uma linha 3 na frente com os alas Carlitos e Licá, e na frente Luís Leal ao meio. Bom, quando falamos em encaixes de sistemas, verificamos que as equipas jogaram num 2 contra 1 na frente do Estoril e um 2 contra 2 na frente do Benfica. Como nos corredores laterais estava 1 contra 1 em todas as zonas, o grande problema do jogo, que mais tarde se veio a verificar, foi nesta zona do centro, onde Matites e Enzo tiveram que assumir as despesas defensivas e ofensivas dos jogadores Gonçalo Santos, Evandro e Carlos Eduardo. E mais adiante vamos analisar com pormenor este confronto de 3 contra 2. Bom, na primeira etapa do processo ofensivo do Benfica, o Estoril defendia um pouco à frente do meio campo, aliás, mais do que seria esperar para uma equipa que se desloca ao Estádio da Luz. O Luís Leal defendia o Garay e o Luizão, dividindo a marcação dos dois, e Carlos Eduardo assumia a marcação de Matites, Evandro a marcação do Enzo, e Gonçalo Santos ficava sozinho a marcar os passos entre linhas, prevenindo qualquer vinda de trás, tanto do Lima como uma vinda da esquerda do Gaetano. Na primeira etapa do processo ofensivo do Estoril, e aqui, no meu entender, desenvolveu-se grande parte da dinâmica do jogo. O Benfica assumia a marcação individual de Cardoso a Tavares, Lima ao Steven Vitória, o Sálvio marcava o Jefferson, o Gaetan, que não está aqui representado, marcava o Anderson Luiz, mas o grande problema, e era isto que eu queria ressalvar aqui, prende-se com o facto de o Enzo marcar o primeiro médio individualmente, como de costume no Benfica, neste caso o Gonçalo Santos, e deixar para Matites dividir a marcação entre os outros dois médios. Estes dois médios com uma elevada mobilidade, e Matites, que no meu entender se apresentou com algumas limitações físicas, estes médios fizeram com que o Estoril, nos últimos 20-25 minutos da primeira parte, apresentasse uma elevada mobilidade. Não só no que eram as combinações de 3 de Evandro, Carlos Eduardo e Gonçalo Santos, que não conseguiam ser pressionados, sobretudo estes últimos dois por Matites, mas sobretudo com as entradas entre linhas de Carlitos, não acompanhadas por Melgarejo, que chegavam inclusive a fazer, nesta situação do jogo, um 4 contra 2. E sobretudo nos últimos 25 minutos, no meu entender, esta situação veio a dar muita vantagem ao Estoril. O Benfica, por seu turno, na segunda etapa do processo ofensivo, tínhamos com o Matites a marcar, o Carlos Eduardo a marcar Matites, Enzo marcado por Evandro e Gonçalo Santos a assumir muito bem as vindas de Lima. Aqui está Gaetan, mas seria Lima, é um erro. Gaetan, Lima, quando vinha meio, Gonçalo Santos marcava, e quando vinha Gaetan explorar o espaço entre linhas, Gonçalo Santos também marcava. Gonçalo Santos, que na primeira parte se assumiu como um jogador de elevada preponderância. Na segunda etapa do processo ofensivo do Estoril, como há pouco tinha dito, a entrada entre linhas de Carlitos, que saía desta posição e vinha entre linhas, Carlos Eduardo e Evandro, dois jogadores de elevada mobilidade, e Matites com muitas debilidades físicas neste jogo, possivelmente fruto do alongar da temporada, muitas vezes faziam uma situação de 4 contra 2. E no meu entender, esta foi a questão que na primeira parte deu um grande avanço ao Estoril. Ao minuto 31, primeiro entrave para o Benfica com a lesão de Enzo, possivelmente
outra vez pelo acumular de jogos. Enzo, com uma fadiga muscular ou uma possível contratura muscular, teve que abandonar o terreno de jogo aos 31 minutos e entrou Carlos Martins. A dinâmica manteve-se igual, com o primeiro médio do Benfica a assumir a marcação de Carlos do Gonçalo Santos e o Matites a continuar a dividir a marcação entre o que seria o Evandro e o Carlos Eduardo. Isto é, apesar da alteração do Benfica, nada muda naquilo que até ao momento tinham sido as debilidades de Matites em dividir a marcação destes dois jogadores. E por isso verificava que o Estoril apresentava cada vez mais uma posse de bola com funcionalidade e objetividade ofensiva. Aos 45 minutos e ao intervalo, parece que Jorge Jesus tem o mesmo entender que nós, e o que faz é que Carlos Martins, que então marcava Gonçalo Santos, passa a recuar e a marcar Evandro e Matites, deixando assim Matites sozinho com Carlos Eduardo. Matites, que se apresentava com muitas debilidades físicas, Jorge Jesus, com esta alteração estratégica, tira peso ao jogo do Benfica dos ombros Matites, por assim dizer, porque já não tinha que marcar dois jogadores, passava a marcar individualmente um jogador. Carlos Martins passa também a marcar individualmente um jogador, e é Cardoso e Lima que quando a bola está em Wagner, tentam fechar a linha de passe para Cardoso. Tanto esta linha de passe como esta para Cardoso, não, para Gonçalo Santos. Tanto esta linha de passe. Sempre que a bola entrava, Gonçalo Santos trazia e fazia de novo o 3 contra 2. Penso que esta alteração surtiu efeito, porque o Benfica começou a dominar mais o jogo e fez com que o Estoril perdesse tempo de posse de bola, como tinha, sobretudo na segunda metade da primeira parte. O treinador do Estoril o que faz ao minuto 64, faz uma substituição em que tira o ponta de lança Luís Leal, coloca Licá a ponta de lança e Gerson na esquerda. Possivelmente aproveitando alguma fadiga de Maxi Pereira, que nestes últimos jogos se tem apresentado com algumas limitações físicas, e Gerson, que é um jogador que no 1 contra 1 é muito, muito forte. E isso veio-se a verificar. Maxi Pereira teve muitas dificuldades em acompanhar as incursões ofensivas de Gerson. Ao minuto 71, o treinador do Estoril faz a segunda alteração no jogo, e penso que aqui houve uma alteração estratégica. Se o triângulo do Estoril, não sei se era com duplo médio ofensivo, mas pelo menos Evandro é um dito número 8 e Carlos Eduardo o número 10, enquanto Gonçalo Santos o número 6. Isto é, 3 médios centros com 3 especificações diferentes. O que acontece para a frente é que, com a saída de Evandro, Diogo Amado coloca-se ao lado de Gonçalo Santos, deixando Carlos Eduardo na frente. E agora sim aparece um pivô com duplo, aparece um meio campo com duplo médio defensivo. O Benfica, ao minuto 73 e fruto da igualdade do marcador, teve que arriscar. E o seu treinador o que fez foi tirar o defesa esquerdo, Melgarejo, baixar Gaetan, um jogador com elevada mobilidade ofensiva, para lateral esquerdo, e Rodrigo para médio esquerdo. Porém, no meu entender, esta alteração não surtiu grande efeito, porque o Estoril praticamente só atacava por este corredor, e Gaetan, com muitas debilidades defensivas, não tinha a capacidade de recuperar a bola e lançar rápido em Rodrigo. Possivelmente, no meu entender, Jorge Jesus teria ganho mais se mantivesse Melgarejo em campo e tivesse tirado Gaetan, coisa que não vai acontecer. É sempre fácil falar a posteriori, mas esta foi a opção de Jorge Jesus, manter uma equipa mais ofensiva. O grande problema foi que 5 minutos depois, ao minuto 78, Carlos Martins é expulso. E o Benfica, aqui empatado 1-1, com uma debilidade física muito acentuada, viu-se, e com Matites com graves debilidades físicas, viu-se sem jogadores para preencher o meio campo. Lima baixou um bocado, deixando Rodrigo e Cardoso, sobretudo Cardoso na frente sozinho, Rodrigo no apoio, e Lima a tentar chegar a uma segunda bola e Sálvio sempre possível a fechar zonas interiores. Porém, os 4 jogadores interiores do Estoril, os 3 médios centros, mais Carlitos, que muitas vezes vinha interior a buscar o jogo, fizeram uma grande superioridade do Estoril nesta zona, mas o Benfica tinha que arriscar, e foi esta a decisão do seu treinador.
O Estoril, ao minuto 79, faz a sua última substituição e tira o seu médio ofensivo e coloca outro médio ofensivo na tentativa, possivelmente, de forçar a pressão sobre Matić, que estava cada vez mais lento, e possivelmente explorar o contra-ataque em diagonais para Carlitos e Gerson, sobretudo para Gerson, que nesta altura do jogo estava a assumir cada vez mais preponderância. O Benfica deixou uma substituição por fazer, optou não por não a fazer, possivelmente por não ter mais argumentos ofensivos, mas eu sou da opinião que Matić passou o jogo todo com graves debilidades físicas e possivelmente, na minha opinião, mas isto mais uma vez a posteriori, nem sequer devia ter entrado neste jogo. Alguns pontos-chave na partida que eu penso que podem ter sido decisivos. Primeiro, a debilidades físicas dos dois médios-centros do Benfica. Isto é, Enzo e Matić apresentaram-se com grandes debilidades físicas. Enzo é inclusive a substituir ao minuto 31. Matić passou o jogo todo com graves debilidades e fez com que Jorge Jesus, ao minuto 45, obrigasse a baixar Matić para a marcação individual de Carlos Eduardo, obrigando os dois pontas de lança a dividir a marcação do trinco do Estoril. Do meu entender, a segunda grande ponto-chave do jogo, a mobilidade ofensiva de Evandro e Carlos Eduardo, os dois médios interiores de apoio a Luís Leal, na ponta de lança do Estoril. Estes dois médios interiores, sobretudo na primeira parte, apresentaram uma mobilidade incrível que fizeram com que Matić estivesse algo apagado no jogo e que o bloco do Benfica, sobretudo os dois médios, tivessem de baixar na segunda parte para marcar então individual para Matić e Carlos Martins, neste caso, marcar a individual Carlos Eduardo e Evandro. Por último, um ponto-chave no jogo, sobretudo no Estádio da Luz, quando 69 mil pessoas puxam pelo seu clube num jogo do título, o Benfica, já com grandes debilidades físicas, vê um seu jogador ser expulso. E a partir deste momento o jogo acabou e o Estoril podia inclusive ter chegado ao gol da vitória, coisa que seria muito benéfico para as suas ambições nas competições europeias. Mais uma vez, gostava de agradecer a vossa atenção, convidar-vos para visitar o meu site luisvilar.wix.com/scienceoffootball, deixarem-me uma mensagem no Facebook de Science of Football ou, caso desejem, enviar-me um e-mail para luispedrovilar@gmail.com. Obrigado pela vossa atenção. Até à próxima.